A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos, companheiros da Rádio da Fraternidade. O Movimento Espírita em Foco com o projeto Tempo de Mudanças está no ar. Projeto que tem como norte falar para todos nós, nos contar, nos convidar a conhecer como instituições e pessoas que desenvolvem trabalhos e atividades dentro do nosso movimento estão fazendo isto agora nesse tempo de mudanças. Por isso hoje nós conversamos com a Ação Social Vicente Moretti para saber como esse trabalho vem sendo desenvolvido, vem dando continuidade às suas atividades, um trabalho de relevância e de importância para a nossa sociedade. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. Fundada em 4 de junho de 1961, a Ação Social Vicente Moretti tem como missão habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência, prestando assistência médica especializada, psicopedagógica e assistência social. Ela atende a uma população carente, no sentido de proporcionar a essa população a possibilidade do trabalho da convivência dia, dentro dos projetos de atendimento a que cada um tem necessidade, além de possibilitar a internação daqueles que são considerados em abandono junto a essas necessidades, cuidando do não agravamento do seu estado e proporcionando a eles um espaço de vivência constante e contínua, onde eles recebem todos os tratamentos necessários. A Ação Social Vicente Moretti fica na Rua Maravilha, número 308, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E para saber um pouco mais como a Ação Social trabalha, nós vamos conversar com Fábio Peluso, seu diretor-presidente. Boa tarde, Fábio. O Movimento Espírita em Foco agradece a sua disponibilidade de atender ao nosso convite. Boa tarde, Cláudia. É um prazer muito grande participar mais uma vez do programa Movimento Espírita em Foco, da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Uma alegria muito grande. Realmente, a Ação Cristã Vicente Moretti vem desempenhando o seu papel já há 59 anos, com as dificuldades que todas as instituições passam, né? Mas pela complexidade da tarefa, realmente exige, né, mão de obra especializada, muitas mãos trabalhando, servindo, funcionários, voluntários. É um trabalho muito prazeroso, muito extenuante também, mas é uma alegria muito grande estar aqui com você. Só para fazer um esclarecimento, nós hoje somos um colegiado, não existe mais a figura do presidente, do vice-presidente, aqueles cargos tradicionais do movimento espírita. Então nós temos hoje um colegiado, eu sou o diretor de administração e representante legal, porque então ficamos com uma diretoria com as tarefas mais divididas, né? Um diretor de administração, uma diretora de assistência espiritual, outra diretora de assistência social e um diretor de saúde, para que as tarefas fiquem divididas e a gente realmente tenha uma administração participativa. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fábio, nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de poder bater um papo conosco nesse projeto que tem como norte dizer para todos os ouvintes, falar para as pessoas como estão as instituições de atendimento hoje, nesse tempo de mudança social, nesse tempo de cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, também informar para as pessoas que estejam com algum interesse em ajudar as instituições como fazer essa ajuda. Porque uma instituição como a Vicente Moretti, naturalmente, precisa de ajuda. Fábio, nos conte como está a Ação Social Vicente Moretti hoje. As pessoas sabem das ações, das atitudes, das atividades pelo programa Somos Todos Iguais, que é vinculado aqui pela Rádio Rio de Janeiro, mas nada como ouvir da parte administrativa a situação real da instituição neste momento tão especial para todos nós.
Sim, Cláudia, a Ação Cristã Vicente Moretti ela é uma associação civil sem fins lucrativos de natureza filantrópica, né? Como você falou, nós estamos há 59 anos atuando no amparo à pessoa com deficiência. Hoje a instituição atua em 4 frentes, nós temos 4 grandes atividades que funcionam nos pavilhões distintos, né? E também até em endereços distintos. Na Rua Maravilha 308 funciona o Hospital de Cuidados Prolongados. Realmente são internos com comprometimentos severos na psiquiatria, na neurologia. E ali nesse espaço, então, funciona o hospital. Nós temos alguns voluntários, pessoas que vão nos finais de semana, ajudam no banho porque eles não têm a movimentação, nem a locomoção, né, têm complicações neurológicas. Alguns membros são atrofiados, eles não conseguem ter essa autonomia do banho, então precisamos de voluntários para ajudar. Então, as visitas, quando são possíveis, nesse momento nós não estamos podendo receber visitas, mas sábado e domingo são dias em que as pessoas vão visitar. Alguns desses internos no hospital são cadeirantes, ficam no pátio, e aí é muito interessante as visitas para uma conversa, para um diálogo, para uma brincadeira, para preencher o tempo deles. Aqueles que se deslocam para o pátio ficam também ali aguardando a visita dos irmãos, para que possam ter algum tipo de entretenimento, uma conversa saudável, uma oração, uma música. Isso tudo é possível porque eles são residentes, eles moram lá e precisam muito desse amparo. Na Rua Maravilha 322, que não há muro entre esses 2 imóveis, né, são abertos, é o pavilhão do outro lado. Funciona então o abrigo institucional, esse é mais na área social. Eles são também pessoas com deficiência, todos são adultos, e eles se locomovem, eles andam, né, ou até deambulam, têm uma locomoção, tomam banho sozinhos, almoçam sozinhos, mas também precisam dessa presença, né, dessas visitas, dessa presença de pessoas que tenham carinho por eles para conversar e entretê-los e formar de fato a família deles, junto com os funcionários, com os diretores, também os voluntários passam a ser a família deles, porque são também abandonados, né? Então o abrigo institucional é esse segundo braço, que também estamos nesse momento com as visitas paralisadas, mas fica então o convite. Uma terceira atividade que funciona também no 322 são as oficinas psicopedagógicas, são atividades lúdicas, terapias ocupacionais, atividades terapêuticas feitas por profissionais. Aí teriam que ser psicopedagogos, pedagogos, pessoas com uma formação específica para atuar nessas oficinas, mas também temos oficina de música e outras atividades que vão compor um leque de atividades que fazem parte do plano de habilitação ou reabilitação desses internos para que atinjam, né, uma condição melhor de convivência, para que melhore a sua condição física e mental com essas oficinas que têm o objetivo nunca tem o objetivo de uma cura, né, porque são quadros muito complexos, mas pelo menos atenuar, aliviar e dar mais, habilitá-los, né, para uma vida em sociedade com maior interação. E temos também a última atividade, o centro de reabilitação. Esse está funcionando só em casos de emergência, são ambulatórios, onde funcionam as atividades com os médicos e terapeutas. Esses então sempre com hora marcada, com agendamento, para que sejam feitos os atendimentos das crianças, dos adultos, pessoas com deficiência. Então esse é um leque, esse já é mais difícil o voluntariado, a não ser que o médico ou o terapeuta tivesse uma carga horária por semana, 1 hora, 2 horas, para poder se dedicar com consultas agendadas, né? A gente sabe que esse é um pouco mais complexo, mas também a casa está de portas abertas a partir do momento que a pandemia passar. Informações importantes essas que você passa para nós, mas nós gostaríamos de detalhar um pouco mais quais são as atividades que estão sendo possíveis da Vicente Moretti realizar hoje, nesse momento em que o distanciamento social existe, é uma realidade para garantir a saúde de todos os que estão internados, os que trabalham. O que é que está sendo realizado dentro da Ação Social Vicente Moretti nos dias de hoje? Então, Cláudia, no Hospital de Cuidados Prolongados, as atividades se mantêm
normalizadas. E igualmente elas acontecem num período sem pandemia, né? A dificuldade é justamente a falta da presença dos voluntários. Nós temos muitas instituições, não só espíritas, mas como de outras religiões, que vão até lá, cantam para as crianças que são acamadas, fazem orações, né? Também temos instituições da região que vão e dão o passe, fazem, né, um culto do evangelho. Isso tudo melhora muito a ambiência espiritual da nossa casa. Então hoje esses grupos fazem isso à distância, mas nada como a presença, o contato, o olhar desses trabalhadores que vão até lá fazer esse suporte espiritual daqueles que são acamados. Fora as atividades no pátio com os cadeirantes, que também elas hoje ficam prejudicadas por conta da ausência dos voluntários, e aqueles que penetram a instituição, que está com restrições de visitas, são aqueles que vão desenvolver alguma tarefa, que tem uma coisa importante, vão levar uma doação, mas os que fazem a doação fazem também essa doação na recepção. Os eventos que nós realizamos, os almoços que nós realizamos também estão paralisados. Isso também cria uma dificuldade por conta da paralisação dos almoços, que são geradores de recursos, pessoas se associam nesses almoços, não só consomem os alimentos, mas também se associam à casa. Uma atividade que nós já conseguimos voltar a funcionar, que fica bem na entrada e que a pessoa não tem contato com os internos, é a atividade do bazar. Esse bazar permanente, com roupas usadas, e ele permanece, aquelas pessoas que puderem doar, chegam até a instituição, não vão adentrar, ali na entrada mesmo deixam a sua doação. E se quiserem comprar também ali num ambiente bem na entrada e não tem contato com nenhum interno, fica bem próximo da fachada da rua, também podem fazer as suas compras e deixar as suas doações. Nas oficinas psicopedagógicas, nós estamos paralisados, porque realmente são atividades 2-3 vezes por semana, e a aglomeração não é possível. Então é essa que está 100% parada, né? O abrigo institucional permanece também da mesma forma que o hospital. A diferença é que um ambiente tem que ter os técnicos de enfermagem, né, e os médicos e os enfermeiros mais atentos. No abrigo institucional eles têm deficiências bem menos severas e ficam só com cuidadores sociais, mas também as atividades estão 100% sendo realizadas. No âmbito do centro de reabilitação, aos poucos essas atividades estão voltando conforme a liberação da prefeitura, as atividades emergenciais, algumas consultas já começam a ser feitas, respeitando o distanciamento, com horários marcados, né, com distância também, não podendo permanecer sentada na recepção com uma distância, as cadeiras todas não podem ser preenchidas. Então essa atividade, podemos dizer que 30% já voltou, e a gente está aguardando as evoluções, as orientações dos órgãos que estão normatizando, não só a Secretaria de Saúde, como também a própria Prefeitura como um todo, para a gente voltar com as atividades. Mas de uma maneira geral, nós estamos conseguindo vencer esse momento. E graças também aos funcionários que têm ido lá, se dedicado, sem receios, se protegendo, né, com os EPIs que são necessários. Nós estamos conseguindo doações de EPIs também, que são os equipamentos de proteção, para que eles não tivemos nenhum caso de coronavírus nos nossos internos. Os funcionários que apresentavam algum sintoma a gente afastava, mas graças a Deus estamos passando até agora ilesos aí com a pandemia, graças à proteção espiritual e os cuidados da equipe técnica, para que todos tenham essa proteção e que tenham também as suas necessidades atendidas. Nós sabemos que as atividades da Ação Social Vicente Moretti, elas se compartimentam em duas frentes principais: a assistencial e a área médica. Então vamos falar primeiro da área assistencial. Como essa área está funcionando hoje? O que está sendo possível
realizar e o que está sendo preciso, necessário para que essas realizações aconteçam? Na área social, nós temos hoje 2 assistentes sociais, além de 2 recepcionistas que ficam recebendo a visita das mães dos internos, a visita das mães daqueles que estão em casa não podendo participar de atividade nesse momento, e também de famílias que chegam da comunidade. A Vicente Moretti fica localizada próximo a algumas comunidades, né, e de Bangu, mas também de Realengo, pessoas de Santíssimo, do Jabura, as pessoas ali do entorno vão buscar a nossa instituição também para serem atendidas às suas necessidades básicas. Então, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, nós conseguimos um montante de R$30 mil, que foram todos adquiridos em torno de 500 cestas básicas, e nós fizemos a distribuição para essas famílias, as famílias que fazem parte hoje das oficinas psicopedagógicas são em torno de 100 famílias, as famílias daqueles que são atendidos no centro de reabilitação em torno de 400 famílias. Então, todos eles receberam, mas é a problemática que nós estamos vivendo. Não adianta dar uma cesta, foram cestas bastante satisfatórias, mas que deveriam estar recebendo em todos os meses, né? Nós fizemos isso uma vez e temos feito com o nosso estoque interno, no estoque que é usado também para a confecção de alimentos. Quando a gente pode, quando tem algum excedente, a gente distribui. Então, uma das nossas necessidades grandes é realmente a doação de cestas básicas para a gente atender essa população que circula em torno da Vicente Moretti, que vai lá buscar não somente a saúde, mas também o socorro da alimentação ou o atendimento. Então, essas assistentes sociais, elas se revezam em plantões e elas vão fazendo o atendimento, marcando consultas, socorrendo as mães e os responsáveis dos internos ou dos que estão inscritos em algum programa, mas também atendimentos emergenciais pontuais de pessoas que chegam ali passando necessidade. Então, como ficamos de portas abertas, naturalmente essa atividade social ela é ininterrupta de segunda a sexta no horário comercial, né? Fora disso, então, essa atividade fica paralisada, mas também uma atividade social que está a 100% é o abrigo institucional, e esse a gente não pode parar porque eles residem conosco. Então, as nossas maiores necessidades nesse sentido são as cestas básicas e também as cestas de material de limpeza, que as pessoas precisam para que possam seguir os protocolos que estão sendo solicitados, né, de higienização nos seus lares. Então, a atividade vem sendo desenvolvida nesse sentido também do socorro às pessoas da comunidade. E na área médica, o que está sendo feito? Porque se nós ouvirmos as reportagens, acompanharmos aí todas as atividades que os jornais mostram, os telejornais apresentam todos os dias, a área médica é uma área que não pode parar. E essa área médica a que a Ação Social Vicente Moretti se dedica é uma área muito especial, de consequências graves quando é interrompida, como todas, mas essa traz um resultado visível quando ela é interrompida, mas também uma atividade em que o paciente médico precisa estar muito próximo, o grupo médico precisa estar com uma disposição e com uma possibilidade de chegar nesses pacientes. Como é que essa área médica está acontecendo? Sim, Cláudia, na área médica, na área da saúde, né, nós temos realmente as dificuldades, como você colocou, né, porque essa atividade exige muitos profissionais, né? Nós temos hoje em torno de, no Hospital de Cuidados Prolongados, nós temos em torno de 35 internos. E esses 35 internos, eles precisam ter cuidados redobrados. Então nós temos não somente cuidadores sociais, que são em torno de 12 cuidadores sociais para essa atividade, temos em torno de 40 técnicos de enfermagem, todos eles se revezam em plantões de 12 por 36 e às vezes 24 por 72. Nesse período de pandemia é o plantão ideal por conta de não ficar circulando muito,
de não ter que usar o transporte público muitas vezes, e aí os plantões passam a acontecer 2 ou 3 vezes por semana. E também os plantões médicos, né? Nós temos hoje uma psiquiatra, uma neurologista, uma neuropediatra, uma fisiatra, todos esses dando atenção ininterrupta, com plantões diários, mas que ficam de sobreaviso durante as 24 horas. Temos uma responsável técnica, que também é clínica geral e que atende a qualquer necessidade. As enfermeiras também, em nível superior, elas se revezam no plantão de 12 por 36, mas nós temos um carrinho de parada que para uma emergência, mas na realidade o Hospital de Cuidados Prolongados ele funciona praticamente como um abrigo especializado, porque quando há necessidade de um atendimento hospitalar mais específico, eles são encaminhados para o Albert, que é um hospital público que fica próximo. Nós temos já os contatos, e aí a nossa equipe, nós temos a ambulância, nós temos o transporte, havendo alguma necessidade emergencial, esse interno é levado para o Albert ou para alguma clínica da família, ou também para alguns consultórios médicos de amigos voluntários, e às vezes até temos que pagar algumas consultas, como também alguns exames. Então todos os cuidados médicos estão mantidos, sendo que presencialmente os médicos a gente só requisita a presença deles por mais tempo quando é necessário, porque não há necessidade deles permanecerem em tempo integral na instituição, mas ficam de sobreaviso para orientação à equipe de enfermagem em qualquer emergência. Então a casa está suprida satisfatoriamente nessa atividade médica da saúde física e a saúde mental também, né? Porque tanto os profissionais da neurologia, como da psiquiatria, como da psicologia e da psicopedagogia continuam também interagindo com os internos. Vamos esclarecer aqui a parte prática dessas atividades. Para realizá-las, naturalmente é preciso que a Vicente Moretti possa contar com profissionais e especialistas. Esses profissionais que atendem na Vicente Moretti, eles são contratados, eles são voluntários. Se são voluntários, eles estão conseguindo fazer o trabalho. Como é que vocês estão fazendo essa parte, já que as dificuldades parecem não ter fim e que a necessidade também acompanha essas dificuldades? Sim, Cláudia, na área médica, essas dificuldades elas são maiores, porque, veja, com tantos internos, né? Hoje são em torno, somando tanto o abrigo quanto o Hospital de Cuidados Prolongados, nós temos quase 50 internos. Há sempre uma flutuação. É importante dizer que praticamente todos são curatelados. Eles são residentes, alguns são hospitalizados, mas a casa detém a curatela, eles são como filhos, né? Então a nossa diretora de assistência social tem a curatela de quase todos eles. Aqueles que têm ainda a família, que são muito poucos, quando a gente observa que eles podem retornar para a família, que a família tenha condições, isso é feito. E também, quando há uma necessidade, encaminham novos. Então esse número de internos ele vai flutuando pouco, mas ele flutua. Acontece também as desencarnações, né? Isso também faz parte, né, da vida. Então esse número ele vai flutuando. Mas acamados passam a ter várias complicações, né? Então nós precisamos de dermatologistas, nós precisamos de dentista, de oftalmologista, então de todas as especialidades médicas para internos que têm problemática e que se agravam essas problemáticas por conta de não terem movimento, de não se movimentarem. A não movimentação gera outras doenças. Então aí acho que a Rádio Rio de Janeiro e você nos dando essa abertura, nós podemos dizer que a casa se ressente de voluntários da área médica, que são profissionais caros
Então o voluntariado seria muito importante. Nós hoje não temos nenhum médico voluntário. Nós temos alguns terapeutas voluntários, mas não médicos, todos são contratados. Isso pesa muito para a instituição. Nós temos um cargo de diretor de saúde, que seria muito bom que fosse um médico que estivesse preenchendo. Nós temos essa esperança e temos convidado alguns médicos que venham conhecer a instituição. O movimento espírita precisa abraçar a Vicente Moretti, já está abraçando em muitas frentes, mas as demandas são muitas. Então, se hoje a Vicente Moretti é o único hospital municipal público, quer dizer, que não cobra, né? Ele é privado, mas atende a interesse público, é o único hospital de cuidados prolongados a deficientes, gratuito, né? Com atividades gratuitas, no município do Rio. E é um hospital espírita, que sobrevive a todas essas dificuldades da estrutura, do país, crise financeira e todas essas crises que estão se acumulando, e agora ainda a crise da pandemia. Então, o médico espírita precisa conhecer o Hospital Ação Cristã Vicente Moretti, para poder nos apoiar, nos indicar caminhos, nos orientar, dar uma presença, dar um atendimento, dar uma orientação. Essa realmente é uma das grandes dificuldades da instituição. E nós somos profissionais da administração. No meu caso, eu sou administrador hospitalar, então eu tenho conhecimento na área técnica da administração hospitalar, mas na área da saúde nós não temos formação. Precisaríamos ter médicos na nossa diretoria, no nosso conselho, para podermos fazer um trabalho cada vez melhor, inclusive direcionando os atendimentos, direcionando as linhas de conduta para um trabalho melhor, porque sabemos que nós temos ali corpos, né, apresentando várias patologias, mas temos os espíritos, né, que estão ali vinculados e que precisam também ter um olhar de que tem a visão espírita, para poder o tratamento ser mais efetivo. Estamos conversando com Fábio Peluso, que está nos contando como a Ação Social Vicente Moretti está desenvolvendo as suas atividades nesse tempo de mudanças. Não saia daí não, fique conosco. Vamos a um pequeno intervalo comercial e nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Nesse nosso bate-papo nós estamos falando de como pequenos ou grandes gestos desenvolvidos por nós todos, como irmandade, como humanidade, como sociedade, pode fazer a diferença na vida do outro. Por isso nós escolhemos uma música que chama a nossa atenção para isso. Alain Filho, Pequenos Gestos. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo, quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar. Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus.
Gestos pequenos você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos você já notou, são grandes sementes de amor. De amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Estamos de volta, você que está aí nos acompanhando neste bate-papo com Fábio Peluso, que está nos detalhando, nos demonstrando, nos ajudando a conhecer, a entender como funciona a ação social Vicente Moretti, convidando você em surgindo a oportunidade também de participar dessa atividade tão importante para a nossa sociedade. Vamos lá, Fábio, continuemos. Com relação à questão dos internos, daqueles que são residentes, no espaço da Vicente Moretti, há ainda a questão dos serviços de apoio, o serviço administrativo, limpeza, suporte, alimentação. Quantos são no total e como é que isso está funcionando? Vocês precisam de suporte de doação de produtos? Se esses produtos forem ofertados a vocês, como é que chega até vocês? Como é que faz para colaborar com essa área da Vicente Moretti? Cláudia, nós chamamos essa atividade de atividade meio, Então nós temos a atividade fim, que são esses profissionais que nós já relatamos, cuidadores, médicos, terapeutas, enfermeiros, a equipe técnica. E nós temos a atividade meio, que é o pessoal da administração, da área financeira, da área de recursos humanos, além das atividades de serviços, como serviço de lavanderia, serviço de limpeza, serviço de nutrição, serviço de recepção, de portaria, de manutenção, de transporte. Então, hoje nós chegamos a quase 100 funcionários, como um todo na instituição, todos remunerados, fora os voluntários. Nós contamos hoje com o apoio dos companheiros da Rede Social do Bem, que é a razão social do Clube de Arte. Nós fazemos também parte. E aí a equipe administrativa do Clube de Arte vem dando suporte administrativo à equipe da Ação Cristã Vicente Moretti. Nós temos também a contabilidade, a contabilidade que é externa. Nós temos a companheira Jusceia, do Movimento Espírita de Campo Grande, e o seu escritório de contabilidade faz gratuitamente a contabilidade da instituição. Então nós temos uma contadora voluntária, isso é uma
foi uma grande conquista que nós tivemos, dessa companheira que também dirige o abrigo A Minha Casa de Campo Grande. Então, as nossas necessidades também são em torno da necessidade da higiene, né? Então, material de limpeza, o cloro, todo tipo de material de limpeza, papel higiênico, tudo aquilo que puder ser doado pelos companheiros a nível de limpeza, né? E nesse momento também as máscaras que também são necessárias, o álcool gel, tudo isso é foco das nossas campanhas de limpeza. Mas é claro, pessoas que tenham conhecimento técnico dessa área, por exemplo, nós temos uma lavanderia que está com equipamentos já ultrapassados, né? Precisaríamos colocar uma lavadora com barreira, que são equipamentos mais modernos, mas as dificuldades financeiras nos impedem de renovar esses equipamentos. Mas então são desafios que a gente vai vencendo e vamos trabalhando com o que nós temos, contando sempre com a possibilidade de em algum momento fazer a renovação dos equipamentos, mas primeiramente a necessidade maior é do material de consumo, que precisa estar ali pronto para não comprometer a higiene pessoal de cada um deles e também a higiene de todo o espaço físico. Fábio, uma instituição tão complexa que funciona durante tanto tempo, naturalmente que precisa de parcerias seguras, né, que deem mais segurança às atividades a longo tempo. É necessário ter essas parcerias. Vocês hoje podem contar com parceiros. Quem são eles? Eles estão nesse momento de dificuldades mantendo, né, o combinado com vocês estão buscando outras parcerias. Como é que isso funciona? Minha amiga Cláudia, se não fossem os parceiros, a Ação Cristã Vicente Moretti já tinha fechado as portas. E os maiores parceiros da instituição hoje, não só em quantidade como em recurso financeiro, são as pessoas físicas, são os espíritas que contribuem com a instituição mensalmente, através de doações, alguns recebem boleto pela internet, pelo Zap, recebem boleto por correspondência, o que é menos usual, até pela crise dos Correios e a despesa de papel, né? Tudo hoje muita gente faz pagamentos pelo celular, pela internet. Então esses são os maiores parceiros da instituição. Mas além desse nós temos, inclusive a oportunidade de nós agradecermos, né? Já falamos aqui da Jusceia, que é um escritório de contabilidade que faz a nossa contabilidade. Nós temos o escritório Siqueira Castro, que é um escritório de advocacia, que atende a todas as demandas da instituição, a nível trabalhista, a nível fiscal, tributário, civil e todas as demandas que a instituição tem. Nós temos também o Instituto Pietá, que é um instituto que faz doação para nós mensalmente, nos ajuda nas despesas com apoio financeiro. Nós temos o Palace Hall, que é uma casa de festas de Campo Grande, que nos ajuda nas proteínas, nos alimentos. Então esses parceiros mensalmente nos apoiam. Nós temos algumas empresas que também colaboram mensalmente com a instituição, mas também algumas doações são mais eventuais, né? Temos grupos de companheiros de casas espíritas, né? Que também, como a FEAP, que é da Tijuca, que nos apoia, nos ajuda nas contas de água. Então são várias instituições, grupos de Zap, grupos de amigos. Nós temos amigos de luz da Vicente Moretti, amigos de luz da luz espiritual, mas também da luz elétrica, né, que nos ajudam a apagar a luz elétrica, amigos da água, que também nos ajudam, companheiros que se montam grupos para poder fazer as contribuições. Então esses são os nossos parceiros, e temos a parceria também com a Prefeitura na área da saúde, como nós já dissemos. Esses parceiros, eles vêm contribuindo regularmente, né? O escritório Siqueira Castro, além de prestar o serviço, nos ajuda também com fraldas. Então são várias instituições amigas, né? Que têm se oferecido em apoio. Nós precisamos de mais instituições parceiras, porque são muitas demandas, e várias casas espíritas, que eu realmente não vou me lembrar de todos os nomes aqui, vários contribuem mensalmente e apoiam muito a instituição, principalmente essas do ramal de Santa Cruz, Bangu, Campo Grande, são as que mais estão presentes. Me perdoem aquelas que a gente possa ter esquecido, mas graças a Deus são muitas parcerias. Mas hoje ainda a instituição, ela ainda não atingiu o seu equilíbrio econômico-financeiro. Então nós precisamos
que esses parceiros atuais se mantenham e que cheguem novos parceiros, principalmente por conta das dívidas e parcelamentos que a instituição ainda tem de um passado que nós esperamos que logo a gente consiga atender às necessidades do passado para caminharmos com as despesas correntes, e isso dá uma tranquilidade para a diretoria, para o conselho e para todos nós. Em caso de instituições que têm atendimentos especializados, como vocês na Ação Social Vicente Moretti, a exemplo da Casa Maria de Magdala, que atende a pacientes portadores da HIV/AIDS, muitas vezes essas instituições precisam também, além de acolher o paciente, também essa família desse paciente se torna usuária do trabalho social, uma vez que esse paciente, essa família vem de uma camada social muitas vezes extremamente carente, que precisa de apoio em várias frentes. Então a instituição, além de acolher especialmente aquele usuário, ela precisa acolher, atender, dar suporte também à família. A Ação Vicente Moretti tem essa atividade, se ela existe dentro do braço social da Vicente Moretti, como é que esse atendimento acontece, o que é feito com essa família, como é que essa família é orientada, como é que ela é atendida? Cláudia, as famílias são atendidas sempre pelas assistentes sociais, né, pela equipe do serviço social, e nós temos reuniões grupais onde elas participam com as psicólogas, com psicopedagogas e o pessoal todo da equipe técnica, principalmente nas oficinas psicopedagógicas, a família é muito envolvida. Nas famílias dos internos, essas famílias se mantêm um pouco mais distantes, até porque a maioria abandonou esses nossos irmãos. Mas no centro de reabilitação, nas oficinas psicopedagógicas, nós temos reuniões grupais, reuniões terapêuticas em grupo, temos o apoio à cesta básica para essas famílias, encaminhamentos à rede de serviços da localidade. Então, essas duas profissionais, principalmente as assistentes sociais, ficam fazendo encaminhamentos, seja para a área de saúde, seja para as oficinas, seja para apoio em necessidades básicas, seja para serviços da comunidade, seja para cidadania com documentação. Então a instituição se mantém ativa na área social, sendo que o maior investimento em pessoal, em recursos, realmente é na área da saúde, que nós diríamos que é na assistência social em saúde, né? Porque essa atividade, a atividade principal da instituição é a assistência social, que como a assistência social há deficientes e suas famílias, requer uma estrutura de saúde maior, porque não existe no mercado, né? Mas trabalhamos muito com encaminhamentos, porque o orçamento na área social ele é menor, mas ele é feito também de forma continuada, acolhendo principalmente as famílias daqueles que estão em atendimento dentro da instituição. Fábio, temos certeza de que algumas pessoas que conheciam já a Ação Social Vicente Moretti ficaram satisfeitas, felizes de receber mais esclarecimentos e mais informações nesse momento específico da vida de todos nós. Mas existe também a possibilidade de algumas outras pessoas que estejam nos acompanhando, nos ouvindo, terem tomado conhecimento da Ação Social Vicente Moretti hoje. Então nós gostaríamos de dar esse espaço a você neste momento para que você pudesse dar mais informações, dizer exatamente do que a Vicente Moretti está necessitando em matéria de doação nesse momento. Sabemos que todas as instituições que estão impedidas de fazer os seus eventos, de fazer as suas ações para cobrir os gastos que têm, estão passando por uma situação um tanto quanto difícil. Então, se há possibilidade de serem feitas doações, que doações podem ser essas? Se vocês recebem doações financeiras, claro que sim, mas como essas doações financeiras podem chegar até vocês, que há um destino específico para essas doações, nós sabemos. Então use esse momento para fazer essa conclusão para aqueles que já conhecem e aqueles que estão começando a conhecer agora esse trabalho maravilhoso da Ação Social Vicente Moretti. Bom, Cláudia, a nossa gratidão a todos aqueles que vêm colaborando para manter a instituição de pé até hoje, com doações financeiras ou em materiais, ou em presença física, em trabalho, e para aqueles que estão conhecendo pela primeira vez a instituição e queira
participar, visite a instituição. No momento de pandemia isso não é possível, mas no nosso site vicentemoretti.org.br, vicentemoretti.org.br, você conhece um pouco mais sobre a instituição, você vai verificar lá o link para a nossa vaquinha, é uma vaquinha permanente que nós temos, que ajuda na manutenção do dia a dia da instituição, e ali você consegue contribuir. Tem também 4 contas bancárias que você vai achar no site, contas no Banco Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Bradesco, além dos mantimentos que são necessários. A cesta básica são os alimentos mais necessários, né, que você pode doar os itens da cesta básica, além de fraldas geriátricas, principalmente no tamanho G ou GG, que são muito utilizadas por nós. Luvas de procedimentos, profissionais e voluntários têm que trabalhar com luvas, principalmente na atividade hospitalar. Então, vários companheiros já contribuem e você também pode contribuir visitando o nosso site e depois visitando a instituição, que funciona diariamente. O horário ideal para as visitas é no final de semana, durante todo o horário do dia, a partir das 8 horas. O ideal até às 5, que é onde os nossos, depois eles já vão fazem a janta mais cedo, já precisam se tranquilizar e aí já evitamos as visitas. Então, participe dessa instituição de alguma forma. Nós sabemos que todos precisariam conhecer instituições como a Vicente Moretti. Como diz o Jonas, o nosso interno, que é mais lúcido, ele diz que quando você chega na Vicente Moretti, você sai da Vicente Moretti sem problemas, porque você percebe o quanto de bênçãos você tem na sua vida e que os problemas são perfeitamente superáveis diante de todas as dificuldades que eles lá têm. Então, é uma bênção para nós participar de alguma forma dessa instituição. Fábio, o Movimento Espírita em Foco agradece você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo mais uma vez. A Ação Vicente Moretti, temos certeza que vai continuar recebendo todo o apoio que ela merece, um trabalho necessário, um trabalho de suma importância. Que a paz esteja com todos vocês, e a você, meu amigo, eu desejo um final de semana de muita saúde, de muita tranquilidade e até um próximo encontro. Obrigado, Cláudia, obrigado, Rádio Rio de Janeiro, obrigado, companheiros da rádio. Nós sabemos que são trabalhadores valorosos, que atuam com muita energia, com muita dedicação na divulgação da nossa doutrina espírita abençoada, que fortalecem a todos nós durante o dia a dia, nas noites também, né? Se mantendo como um foco de luz aceso contínuo e um socorro espiritual que todos nós podemos utilizar nas nossas dificuldades, nas nossas crises existenciais. A Rádio Rio de Janeiro está lá como um farol a iluminar a todos nós, a nos dizer, né, que a doutrina espírita é uma verdade, que somos espíritos imortais e que vamos estar sempre a caminho do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. Eu queria lembrar, que eu acabei esquecendo de dizer, no nosso Facebook, no nosso Instagram, Ação Cristã Vicente Moretti. Basta pesquisar, se inscreva no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Tem mais fotos nesses 2 locais do que no site. O site é mais informativo e, como todo mundo olha muito mais o Face e o Instagram do que o site, a gente publica sempre as fotos, as imagens, os eventos nessas 2 mídias sociais. A nossa gratidão, Cláudia, por essa oportunidade, é o nosso prazer de participar, de falar dessa instituição que nós tanto amamos, e que Deus possa abençoar a Rádio Rio de Janeiro, como também a Ação Cristã Vicente Moretti. Um bom final de semana para você também, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Uma das nossas maiores satisfações é poder saber, entender que nós podemos nos sensibilizar e sensibilizar o outro quando nós passamos informações tão importantes como as que foram passadas aqui hoje sobre a Ação Social Vicente Moretti. E essa sensibilização pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Ajudar o irmão numa jornada difícil, numa reencarnação provacional, a chegar vitorioso ao final dela, com o nosso carinho, com a nossa atenção. Por isso, nós estamos deixando para vocês essa sensibilização na forma de música, na voz de Ana Cláudia Bittencourt, Janela do Coração, desejando a vocês um final de semana de muita paz, de muitas alegrias,
de saúde, de tranquilidade e até a próxima semana. Noite caiu e uma luz quente e dourada aquece o orvalho da madrugada. Assim também te renova o sorriso, te mostra que o amor não está perdido. É um sonho, sim, mas pra ser vivido. Deixa a luz te invadir, faz como a flor se abrir pro amor. Na luta do bem, viver, sentir, sonhar, é só começar a se doar. No seu interior de cada um, muita beleza reluz e se traduz. O quanto é tão lindo o teu olhar, janela do coração abrir, brilhar. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.